Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai ter um assunto muito interessante, é uma breve continuação do que nós falamos a semana passada sobre a violência em relação à mulher e ainda de ontem para hoje, a gente teve esse caso chocante, né, do anestesista, desse estupro, uma coisa aterrorizante mesmo, que a gente vem entendendo, percebendo que acontecem com as mulheres, né? E hoje eu quero falar, eu falei para vocês nos stories que nós vamos falar da mulher no mercado de trabalho. Então a gente sabe que a mulher enfrenta muitos desafios em relação ao mercado de trabalho, mas eu queria dar um enfoque diferente. Eu vou mencionar a questão da equiparidade salarial, né, que é uma busca, uma briga muito grande. Nós vamos falar dos assédios, das situações que a mulher enfrenta, mas eu não queria falar somente disso. Então, primeiro, para começar, como na minha cabeça não cabe todas as informações, é muita coisa, o que eu fiz, tá? Eu trouxe aqui pra gente pensar como que a mulher entrou no mercado de trabalho. Então, basicamente, em 1930, quando começou a Revolução Industrial, nós começamos no mundo a montar indústrias e foi tendo uma falta de pessoal, né, para o mercado de trabalho. Então a mulher, ela começou a entrar nesse mercado de trabalho, a fazer esse papel, fazer parte dessa entrada. E é interessante que eu pesquisei aqui, eu tô até dando uma olhada, peraí que eu já vou mostrar para vocês. Fui até dando uma olhada, li algumas coisas sobre isso. Quando a mulher entrou nas fábricas, né, no mercado de trabalho, ela não entrou para funções muito específicas. Na verdade, ela entrou para funções como se ela estivesse trabalhando na casa dela, ou limpeza, ou o cuidado com as pessoas ali dentro da fábrica. Mas, de fato, trabalhar mesmo, ela ainda não tinha o espaço. E aí, ao longo desses anos, que a gente sabe que são muitos, né? 1930 para agora são 90 anos, são muitos anos. Então, a gente vem aí há 100 anos. Espera só um pouquinho que eu tô olhando aqui. Então, vamos lá. A gente vem aqui há quase 100 anos, há 90 anos, numa dificuldade muito grande para a gente mostrar a nossa igualdade. O que é a nossa igualdade? O que está ligado à nossa igualdade, que é uma coisa que eu falo bastante? É a igualdade dos seres humanos. Somos iguais perante o homem? Somos. Mas temos as nossas diferenças, assim como temos diferenças com quaisquer outras pessoas. Então, os principais desafios hoje da mulher no mercado de trabalho, ele está ligado à diferença salarial, né, que é um fato. Hoje vem diminuindo, mas existe ainda a diferença. Então, eu gosto de dar exemplos para vocês, exemplos vividos, né, na grande maioria das vezes. Para quem me conhece já, ou para quem não me conhece, eu sou psicóloga, né, sou formada desde 2007, mas desde 2003 eu trabalho com pessoas na área de RH, na área de recrutamento e seleção, na parte de contratação de pessoas. Então, quando a gente trabalha numa área dessa, nós temos que seguir as regras da empresa. Então, existem lugares que nós não contratamos mulheres, existe uma diferença, mas a mulher não carrega peso, ela não aguenta. Uma dificuldade em contratar mulheres, mas ela não tem filho ainda, e se ela engravidar, ela vai ficar 4 meses de licença. Lembrando que esses homens donos de empresas, eles têm mães, né? E eles também foram filhos e precisaram se afastar. Então, existe, tá? O preconceito, a diferença, ela é real, ela não é uma coisa inventada e ela é muito mais comum. Comum não quer dizer normal, tá, gente? Normal é uma coisa que eu tô acostumada, é normal, mas comum é uma coisa que acontece, mas eu não concordo.
Então é uma coisa muito comum dentro das empresas, das grandes empresas. Então a primeira situação que aparece aqui é a diferença salarial, que é real. Aí a gente tem isso que eu vou falar para vocês agora, tá? Mas eu vou deixar para falar no final, que é a nossa dupla jornada, a nossa maternidade e a nossa carreira, tudo junto e misturado. Mas isso eu vou falar depois. Aí eu achei uma aqui muito legal, o Fantástico, ele vem fazendo durante alguns domingos, ele colocou um tema de um quadro, eu não sei, acho que nome tem isso, uma coisa assim. E teve um quadro que ele falou da síndrome de impostora. Olha, eu vou até ler para vocês sobre a síndrome de impostora. Você, mulher que está lendo esse texto, quantas vezes você se sentiu 100% segura ao assumir uma nova função? O quanto você acha realmente que domina o tema com o qual trabalha? E aí foi descoberto que essa síndrome de impostora, ela é muito mais ligada ao sexo feminino do que ao sexo masculino. E ela não está ligada à competência ou à capacidade daquele profissional, daquela profissional. Na verdade, lembra que tudo que nós vivemos, a gente arrasta durante gerações. Então, imagina o que nós hoje estamos arrastando lá de trás. Vou pensar no mercado de trabalho. Nós não trabalhávamos, não tínhamos o direito de trabalhar. Entramos no mercado de trabalho assim, eu preciso muito de você, mas você vai ficar naquele departamento escondida, você não faz parte. Além disso, você trabalha tanto quanto e ganha menos, porque você é mulher e não merece. E aí, todo o crescimento nosso profissional, ele foi a duras penas, com muito custo. E isso a gente carrega. Então, quando nós atingimos um patamar muito alto, profissional, é muito comum as mulheres não se sentirem capazes e duvidarem. Gente, uma hora vão descobrir que eu não sou tudo isso, que eu não sei nada, que... Por quê? É uma dúvida interna, só dela, ou é uma dúvida cultural? Porque eu estou assumindo papéis, lugares que antes eram dominados por homem. Ainda é dominado pelo masculino. Eu não sei se vocês viram no meu story, uma seguidora me colocou que ela está se formando em engenharia civil numa classe onde tem 4 mulheres, e ela se sente muito orgulhosa, e 16 homens. Então a quantidade de homens é 4 vezes maior que a quantidade de mulher, e isso em 2022. Então existe ainda uma diferença, né, pra gente, mulher, num prejuízo, é claro, dentro do meio profissional. São todos? Não, já estão aparecendo muitas exceções, mulheres assumindo nações, cargos de liderança, né, muito importantes. A gente tem aí a Luísa, né, Trajano, do Magazine Luiza aqui no nosso país, que é uma mulher muito influente, muito poderosa, muito inteligente, né, que traz essa questão à tona da mulher. E aí, a gente tem outra dificuldade muito grande, que é o assédio no ambiente de trabalho. Então, olha, é uma matéria que eu achei aqui, mostra que 40% das mulheres que foram entrevistadas, elas já foram xingadas ou ouviram gritos no ambiente de trabalho contra 13% dos homens que foram entrevistados. Então, num total, 40%, a grande maioria das mulheres, quase a metade das mulheres, já sofreram um assédio dentro do ambiente de trabalho, um assédio moral, um assédio sexual, e os homens só 13%. Olha que interessante, a gente tá numa semana eu acabei de falar no começo da live, numa semana muito crítica, né? Aconteceu uma coisa horrorosa no nosso país, um médico, ele fez o abuso de vulnerável, estupro no ambiente de trabalho, meu Deus, uma coisa absurda, absurdamente absurda. E é um assédio.
ele usufruiu do poder dele, ela estava vulnerável, ele estava controlando essa vulnerabilidade dessa paciente. Quando a gente entra num hospital, nós entramos vulneráveis, né, para ter um filho. Então, assim, uma coisa estarrecedora, eu ouvi uma reportagem hoje da delegada que está cuidando do caso, e ela falou que em 20 anos da vida dela, de trabalho profissional, ela nunca viu uma coisa tão chocante, tão horrorosa quanto o que aconteceu. Então, o que aconteceu é uma coisa pontual? Não. Porque com certeza agora vão começar a aparecer outras mulheres que foram, né, estupradas por esse homem também. E no ambiente de trabalho isso não é diferente. A mulher muitas vezes ela é humilhada, ela não tem a liberdade de se vestir como quer, como muitas postagens, né, colocaram qual foi a desculpa agora, que roupa que essa mulher estava usando para ela ter sido abusada em pleno trabalho de parto. Que realmente, para mostrar que a culpa não é nossa, tá ligado à questão vulnerável que foi implantada sobre o nosso gênero, né? Que isso a gente entende que é desde a antiguidade. Vocês viram a semana passada que em 1930 que a mulher não podia viajar, em 1960. Então, assim, a gente vem conquistando isso há nem 80 anos. É pouco. Para uma história de humanidade, é muito pouco. E aí, uma coisa que eu queria falar especificamente, né? Eu trabalho muito com mulheres e eu acho que é o recado principal que eu quero dar aqui. É a questão da maternidade, da realização de um sonho da mulher e do trabalho. Então, nós ganhamos, fomos conquistando a liberdade do trabalho, de se trabalhar, né? Ao longo dos anos, ao longo das décadas, então nós fomos nos inserindo e eu percebo que isso causou uma sobrecarga muito grande para a mulher. Por quê? Quando ela teve essa possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, ela não teve um alívio das outras funções que ela já exercia. Então, olha que tem um estudo do IBGE que as mulheres elas dedicam em média 21,3 horas por semana às atividades da casa, enquanto os homens gastam 10,9 horas, ou seja, quase a metade do tempo. Por quê? A mudança para o homem nesse período aí, né, nosso de, vamos por aí, 80, 90 anos, não aconteceu quase, né? A vida do homem, ela é praticamente a mesma. Ele não sofreu culturalmente, socialmente, pelo gênero dele. Ele sempre trabalhou, ele sempre pôde, ele sempre teve liberdade, sempre. Então a vida dele não mudou, porém a nossa sim. Só que o homem, eu venho percebendo que ele não acompanha essa mudança. Então, vamos voltar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Se a minha avó tivesse saído para trabalhar, provavelmente, não sei nem se meu avô deixaria, né? Mas enfim, provavelmente a minha avó teria 100% do trabalho de casa e 100% do trabalho fora. 100%. A minha mãe, quando ela saiu para trabalhar, o meu pai, ela tinha 100% do trabalho dela fora e vamos colocar aí 90% do trabalho dela em casa e malemar, eu acredito que meu pai ajudava em 10%. Agora, eu já estou dentro de um casamento em que ainda não é 50% cada um, tá? Eu trabalho fora, mas ainda grande parte das atividades da minha casa sou eu que ou coordeno ou faço, mas também já não é 10% só que ele me ajuda. Em consequência, provavelmente, tá? Os meus filhos, o meu filho e a minha filha, viverão casamentos diferentes. Por quê? Porque eles estão acostumados a mães e pais que trabalham fora.
Eu não tinha tantas amigas que a mãe trabalhava fora, não era a grande maioria. Minha mãe então, piorou. Minha avó menos ainda. Então essa mudança, ela é muito gradativa. E o que aconteceu com a gente? Por que nós estamos nos sobrecarregando fisicamente e emocionalmente e mentalmente? Porque nós queríamos muito, muito, muito que o nosso marido, o nosso companheiro, ele acompanhasse essas mudanças que estão acontecendo pra gente. Como? Então, que é um dos maiores conflitos quando a mulher sai de casa para trabalhar e ela é mãe. Então, como eu dou conta da casa, ponho dinheiro dentro de casa, saio para trabalhar, volto, cuido dos meus filhos, cuido da casa, eu gostaria muito que fosse 50%. Só que a hora que você chega para o teu companheiro e coloca isso, para ele não faz muito sentido. Eu tô dizendo que ele tá certo? Não. Eu tô dizendo só que ele não tá acompanhando esse processo, que ele é lento, tá? Alguns mais, outros menos, mas ele ainda não tá entendendo. E aí começa a nossa briga, muito grande em relação a isso. E é uma coisa que eu venho mostrando muito para vocês. Gera um desgaste absurdo dentro do casamento, dentro do relacionamento com os filhos. Sim, tá? A maior carga de tudo, do trabalho, para quem trabalha fora, da casa é nossa, não tem jeito. Porém, aos poucos, nós podemos educar esse homem que está perto da gente e os nossos filhos para que isso não aconteça. Para que eles aprendam, não no grito, não na força, para que eles nos ajudem, para que eles absorvam que apesar deles serem homens, né, o homem lá cultural, ele pode nos ajudar. Só que aí, o que eu acabei enxergando também? Dentro da clínica, eu atendo mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as formas que você imagina, com todos os tipos de vida que vocês imaginam. E eu já encontrei muitas mulheres vivendo a maternidade de uma maneira muito positiva mesmo, e não querendo voltar a trabalhar, e não querendo resgatar esse lado profissional. E você sabe o que eu encontro? Que é muito comum também? As mulheres criticando essas mulheres. E a pergunta que eu faço é: a gente conquistou o direito de voltar a trabalhar, de ir para o mercado de trabalho. Esse direito quer dizer que eu tenho que trabalhar? Que eu sou obrigada a trabalhar? Por que nós estamos sendo julgadas por outras mulheres quando a gente decide ser somente dona de casa? Por que hoje nós estamos nos sentindo menos quando nós decidimos apenas ser donas de casa? Por que é menos? É uma decisão. A gente queria só a liberdade de escolha. Eu não sou obrigada. Ah, Melissa, eu sou obrigada, tá? Eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, eu preciso ajudar meu marido. Então, beleza. Aí eu entendi. Só que existem muitas mulheres que não são obrigadas. E que às vezes lutam, geram conflitos gigantescos dentro delas por conta disso. Porque uma parte precisa voltar a trabalhar, talvez ela não precise do dinheiro, mas ela acha que ela precisa voltar a trabalhar. A outra parte dela, que é a materna, quer ficar em casa, cuidando dos filhos, mas aí tem uma cobrança social. Aí como eu vou entrar, sentar numa mesa e todo mundo falando os seus feitos, né, tão grandes, e aí eu falo que eu troquei 4 fraldas e dou 5 mamadeiras. Por isso que a questão, que é uma coisa que eu busco muito dentro do ambiente terapêutico, a questão do trabalho, ela tem que ser um chamado. Todo mundo encontra isso? Não. Não, porque grande parte dessas pessoas estão no piloto automático. Eu vou contar uma história para vocês muito interessante, tá? Um dia eu recebi uma moça, uma jovem, e muito mal, com crises de depressão, ela tinha terminado um relacionamento, ela não estava bem. E
aí, ela veio de São Paulo. Ela estava vindo de São Paulo. E aí, quando ela veio me falar, fui entender a vida que ela levava em São Paulo. Ela era uma menina muito, vou usar essa palavra, diferente, muitas tatuagens, piercing, uma menina, uma vibe diferente. Ela era diferente. E aí ela me contou que ela trabalhava numa loja de grife em São Paulo. Mas uma grife assim, que uma bolsa custa 40 mil reais. E aí eu perguntei pra ela, falei, o que você tá fazendo lá? Porque assim, não batia. O estereótipo, vegana, tudo que ela pregava dentro da vida dela com uma loja que vendia uma bolsa por 30, 40 mil reais. E a gente foi trabalhando isso dentro dela, esse encontro. Porque financeiramente, esse lugar que ela trabalhava realmente era muito vantajoso. Imagina uma comissão, né, de uma bolsa dessa, de uma loja dessa. Porém, não tinha nada a ver com a identidade dela. E aí, no nosso trabalho, para encurtar a história, claro, ela foi se descobrindo como indivíduo, como pessoa, e aí ela voltou, largou o emprego. Para resumir, hoje ela mora na praia e ela faz um artesanato maravilhoso, que é a cara dela. Tem fotos que ela posta, que ela tá numa cadeirinha de praia, sentada na frente do mar e fazendo o artesanato dela. Isso é um encontro. Porque a nossa profissão, qualquer que seja ela tem que ser de dentro para fora. E eu tô sentindo, né, dentro das minhas vivências ali na clínica, que principalmente as mulheres, elas estão fazendo no piloto automático, tudo. Então eu saio para trabalhar, eu trabalho igual uma louca, de repente eu volto, eu passo pano na casa, eu lavo o quintal, faço janta, eu passo roupa, aí eu acordo no dia seguinte. Mas, Melissa, eu não gosto do que eu faço. Eu não gosto do que eu faço e eu não consigo pedir demissão porque eu não posso pedir, não tenho dinheiro para me manter. E o que eu faço agora, né? Será que não tem nada dentro do seu trabalho atual que te mova para frente? Não só pagar boleto, tá? Pagar boleto é muito importante. Eu trabalho para isso também. Não é só para diversão. Mas eu tenho propósitos, intuitos e fazem eu acordar todo dia e ir pra frente, mesmo dia que eu não estou a fim de fazer nada, como qualquer outro ser humano. Então, será que dentro do seu trabalho não existe nada que você possa buscar que identifique com quem você é? Melissa, eu não faço a menor ideia. Será que você sabe quem você é? Será que você está sendo fiel a quem você é? Porque essa fidelidade a quem você é que vai fazer você chegar em outros patamares da realização profissional. Porque a gente já começou a entender, a humanidade, que a realização profissional ela não está ligada só ao quanto se ganha. Tem outros aspectos envolvidos. Eu preciso me sentir parte do mundo. Eu preciso sentir que eu faço a diferença na vida de alguém, mesmo que longe, mesmo que eu não veja essa pessoa. Porque é aí que o trabalho ele se torna uma ferramenta muito importante minha para a humanidade. Para aquele círculo social, para aquelas 3 pessoas que moram ali na esquina, e eu faço marmita todo dia, e eu faço com o maior amor do mundo, como se eu estivesse fazendo para o meu filho, e isso vai fazer toda a diferença. E você que voltou a trabalhar e está se sentindo muito culpada, será que você teria coragem de, por enquanto, pode ser que um dia isso mude, de tocar essa ideia para frente, de ser só mãe por enquanto? Só dona de casa? E se isso é uma realização de um sonho seu? Quem sou eu para falar que você tá errada? Eu sei, tá? Que através das nossas realizações, a gente se identifica, a gente se encontra, mas eu posso ter realizações dentro da minha casa também. E isso não precisa só me gerar
financeiramente falando, né, algo positivo. Pode me gerar muitas outras coisas. Mas e aí? Por que a gente tá se forçando tanto? Por que a gente conquistou uma liberdade de escolha e a gente não tá escolhendo? E quando a gente escolhe, não pode. A gente tem que escolher o que todo mundo escolhe. Que é trabalhar das 8 às 6, ser uma mulher de sucesso, muito bem vestida, com salto. Quantos depoimentos eu já li de mulheres extremamente bem-sucedidas. Teve um depoimento que eu li uma vez, eu não vou lembrar, né? Foi numa revista. Ela era muito revista, hein, velho? Ela era muito bem sucedida. Então ela era aquela mulher que todas as outras mulheres na porta da escola invejavam ela, porque ela chegava com uma saia, um salto fino, maquiada, linda, maravilhosa. E a mulherada ali, de chinelo, acabou de fazer almoço, entregando os filhos na escola. Só que mal sabiam elas, isso ela contando na revista, que ela tinha inveja daquelas mulheres. Porque depois elas iam voltar para casa, iam descansar, ia passar um pano no chão. E ela estava cansada dessa vida corporativa. Ela queria ter paz, ela queria ser ela. E muitas vezes a gente faz esse movimento. A gente olha para fora, acha que lá fora tá todo mundo feliz e você não. Só que o movimento é eu olhar para dentro e eu entender o que eu quero da minha vida. Eu decidi ser mãe, ok. Te dou o maior apoio. Você vai ser sua mãe? Ah, não, você tem que ser outras coisas também, né? Até mesmo porque se você resolver trabalhar fora, eu não quero que você só seja aquilo que você é lá fora, no seu trabalho. Você tem que ser outras coisas, é muito chato você ser uma coisa só e muito perigoso. Porque se eu me dedico só ao meu trabalho, o dia que eu sou mandada embora, que eu perco minha voz, no meu caso, tô ferrada. Faço mais nada na vida. Não sou ninguém mais, não pode. Então, o que eu mais queria falar aqui para vocês é que a gente tem sim, tá? Uma dificuldade muito grande da conquista da equiparidade salarial, da conquista dos direitos iguais, porque isso precisa acontecer muito e vai acontecer, mas não, talvez não no nosso tempo, porque é uma mudança mental, né, de muitas pessoas, mas já vem acontecendo, a mulher já vem sendo vista e respeitada de uma maneira diferente. Mas mais importante que isso é como você, que é mãe, que é esposa, como você tá lidando com o seu trabalho. A gente tem, eu sempre falo isso, a gente tem uma energia muito poderosa. Muito grande. E se a gente está no nosso ambiente de trabalho e nós não estamos utilizando essa energia, a gente vai morrendo por dentro. Então, Melissa, mas assim, eu sou faxineira da minha empresa. Gente, eu trabalhei numa empresa, juro por Deus. A mulher que limpava a fábrica, era uma fábrica enorme, de mais de 400 funcionários. Ela gostava tanto de limpar, tanto, juro pra vocês, sem mentir, a fábrica cheirava perfume, produto de limpeza. Por quê? Porque ela fazia com muito amor. Ela era muito importante. Nunca teve uma mulher que limpou tão bem sozinha, uma fábrica enorme. Então, você acha que o seu trabalho não é importante? Tem certeza? Você acha que o trabalho importante é só do médico que está no hospital, né? Só? Mas ninguém, do dono da empresa? Não. É você que precisa descobrir a importância do seu trabalho, que seja para uma pessoa. Para uma, para duas, para 10, para 1000. E isso eu tô falando, gente, para vocês, por experiência própria. Então, a gente fala, eu gravei um vidinho aí, né? Antes de ontem, domingo, sobre crenças limitantes. Então, eu vou falar uma crença que eu tinha. Eu tinha uma crença muito forte de que trabalhar é muito pesado, é muito cansativo. Então, eu também, por conta dessa crença, eu acreditava muito que com 50 anos eu ia parar. Então, era uma meta. Que meta é essa? Por que eu quero parar? E por que o trabalho cansa? Quem falou?
E aí, ao longo dos meus anos, né, principalmente profissionalmente falando, eu fui entendendo que trabalhar não cansa. Cansa, lógico, né? Mas é muito bom. E eu não quero parar. A não ser que eu seja impedida de trabalhar por algum motivo. Então, para eu fazer 50 anos, faltam 6 anos só. Daqui 6 anos eu parar, que triste. Que coisa deprimente. Por quê? Porque o trabalho, ele está integrado na minha identidade. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E quem eu sou tá ligado ao meu trabalho. E por isso que eu tô aqui. E você? Você tá conseguindo enxergar a sua identidade? Você sabe quem você é? Eu sei, Melissa. E o que você é, tá de acordo com o que você tá fazendo? Tem alguma brechinha aí no que você está fazendo? Que tá ligada a quem você é? Tá sendo bom pra você em alguma forma? Não, não tá. Você já pensou em procurar outra coisa? Ah, mas eu não vou ganhar muito dinheiro. Por que você precisa ganhar muito dinheiro? Lembra da historinha que eu contei agora? Dessa minha paciente? Trabalhava numa loja de grife. Com certeza a comissão dela era muito alta. E hoje, com certeza, ela não ganha o que ela ganhava lá. Mas ela tá muito mais feliz. Mas infinitamente mais feliz. E no final das contas, é isso que importa. Então, se você quer trabalhar só meio período e cuidar dos seus filhos outro meio período, se você não decidiu, né, seu marido tem uma condição boa, estável, você tem uma condição estável e você também não quer trabalhar, ok, tudo bem, porque a avaliação é sempre de dentro para fora. Vou contar uma outra história para vocês, essa é minha, tá? Quando eu vim pra cá, né, pra Itápolis, pra quem não sabe de onde eu sou, pra Itápolis, eu trabalhei numa fábrica, nessa fábrica aí que eu tô falando. Então, eu tava começando com a clínica, trabalhando com a fábrica, meu filho pequenininho, meu filho tinha um ano e pouquinho. E aí, o que eu fazia? Saía às 7 horas da manhã, ia pro almoço, atendia no almoço, vinha em casa, comia, voltava, trabalhava a tarde inteira, eu voltava, atendia até 7, 8 horas da noite, aí eu tava em casa, exausta, claro. Mas eu comecei a descobrir que a clínica era um ambiente maravilhoso. Eu adorava ir para a clínica. Só que chegou um dia, férias, né? Meu filho era pequenininho, tinha uns 3 anos. Eu cheguei em casa e ele estava passando muito mal. E aí, minha funcionária foi embora e aí, de repente, ele passou muito mal, ele vomitou, ficou... Nossa, foi horrível. E eu liguei para ela, né? Oi, fulana, que aconteceu, né? Ele tá, o que ele comeu? E ela era um pouco acima do peso. E ela falou, ele comeu 3 todinhos, 5 bisnaguinhos e 4 paçoca. Na barriga dela cabia, na do meu filho não. E aquilo me deu uma sensação tão ruim. Por quê? Porque a prioridade da minha vida sempre foram os meus filhos. Naquela época eu só tinha o meu filho. Vai mudar, claro, daqui a pouco eles vão embora, né? Eu vou ter outras prioridades. Sempre foram eles. E naquele dia, e meu filho estava começando a roer a unha, um indício, né, de uma ansiedade, né, muito fora do padrão. E naquele dia, eu decidi que eu ia sair dessa fábrica. Com outra coisa em vista? Não. Eu saí porque eu era rica, eu sou rica, e eu tinha dinheiro para me manter? Não. Eu ganhava 5x e saí para ganhar x. Porque aí eu tinha 3 pacientes, dava 1x só. Mas o que sempre foi principal para mim? Eles. A minha maternidade. A minha maternidade e a minha profissão tá aqui. Tudo que bate na minha maternidade fica aqui. A maternidade é o primeiro. Agora. Daqui a pouco meus filhos têm 20, 30 anos, vai ser diferente. Eles vão ter as vidas deles e eu vou continuar tendo a minha. Só que essa autoavaliação, essa autoanálise do que eu quero, do que eu aguento, do que eu estou disposta, né, do que é importante, é o que talvez vocês ainda não estejam fazendo. Eu preciso trabalhar? Preciso, muito. Tenho muitas contas para pagar. Eu amo trabalhar? É diferente, tá? Eu preciso e eu amo. Amo.
Eu descobri isso cedo? Não. E eu acredito que eu só descobri isso porque esse processo que eu vivo na clínica de ajudar as pessoas a se autoconhecerem, ele é muito válido para mim também. Eu me conheço muito, cada vez mais. Então eu sempre sei onde eu quero pisar. E é isso. Independente de onde você quer pisar, se você quer abrir uma pastelaria, se você quer deixar de ser... eu tenho uma outra história para contar, adoro história. Eu até tentei fazer uma live com essa moça, um dia eu vou conseguir. Eu tenho uma conhecida do meu marido, na verdade. Ela trabalhava num banco, né? Então, no mundo corporativo, ela estava ascendendo, né? Dentro do banco, crescendo. E aí, de repente, ela resolveu entrar na área da estética. Aí imagina o tanto de gente que torceu o nariz, estética, né? Nossa, o que ela vai fazer? Hoje, ela é uma sumidade em terapia capilar. Ela dá aula em faculdade, ela dá palestra no Nordeste, não sei aonde, ela sempre tá viajando, ela sempre tá se requisitar tanto que eu não consigo fazer a live com ela, que eu já tentei sobre essa transição de carreira. Então vocês estão vendo que não é o que eu vou fazer, é como eu vou fazer. O que eu vou fazer é uma consequência, mas como eu vou fazer? Com muito amor? Com muito carinho? Então, você pode varrer rua, você vai ser a melhor varredora de rua. Não tem nada contra quem varre rua, tá? É um preconceito estabelecido. Tudo que você for fazer, você precisa colocar o teu coração, o teu afeto, a tua energia. E se você não está colocando, você não está conseguindo pôr isso para fora, provavelmente você está no lugar errado. E como que eu mudo, Melissa? Perceba-se. Olhe para dentro. Veja o que é mais importante. O que te faria feliz. Eu já mudei a minha vida várias vezes. Eu vou contar minha história de novo. Quando eu engravidei do meu filho, eu morava em São Paulo, trabalhava numa empresa grande, eu trabalhei no Pão de Açúcar, né? E depois eu trabalhava numa empresa grande de engenharia elétrica e a gente atendia até Petrobras. Então eu estava crescendo profissionalmente e aí engravidei. E aí meu filho nasceu em São Paulo. Eu e meu marido começamos a ficar assustados, né? Um dia eu fui levar ele no pediatra, teve uma discussão do motorista com um motoboy, eu achei que fosse acontecer alguma coisa com meu filho, fiquei muito assustada. E aí nós resolvemos vir embora, por uma cidade pacata e pequena. Muita gente torceu o nariz. Você é louca, vai pra uma cidade de 40 mil habitantes, você vai fazer lá. Qual era a minha intenção? Qual foi a minha intenção? Meu filho. Meu filho precisa ter qualidade de vida, só isso. Eu não quero mais nada, por enquanto. Né? Se eu tiver um teto para morar, comida para comer, e o meu filho eu conseguindo ver meu filho a hora que eu saio para trabalhar, vindo almoçar em casa, 6 horas eu tô em casa, tá ótimo. Não deu nada errado. Passei por muitas dificuldades, mas muita coisa deu certo, vem dando certo. Por quê? Porque eu coloquei uma coisa lá na frente, um propósito, uma prioridade. Não tem como dar errado. Por mais que aparentemente esteja tudo errado, não dá errado. Então, eu quero que você se pergunte se o que você está fazendo está ligado ao que você sente. Ou você só está fazendo. Melissa, eu só estou fazendo. Começa a pensar. O que você gosta? Você gosta do quê? Você gosta de coisas manuais? Você gosta de ler? Você gosta... Ai, mas ó, Melissa, você sabe, eu sempre tive um sonho de ser advogada. Gente, vai fazer uma faculdade, hoje é tudo online. Vai fazer um curso, não sei, aquilo que te chama atenção. Por quê? Porque o trabalho é um dos meios também pra gente ser feliz. Ele não é um lugar que eu pico o cartão e pego o meu salário no final do mês. Isso é consequência.
sempre vai ser a consequência. E quanto mais você faz com amor e com afeto, melhor é essa consequência. Então, a maior reflexão que eu posso deixar aqui para vocês, para a mulher, é que nós temos, sim, muitas dificuldades dentro do ambiente de trabalho. Nós estamos galgando espaço, isso leva um tempo, isso é cultural, mas a gente vai conseguir, eu não tenho dúvida, já tivemos um avanço muito grande. Porém, a mulher que tem a questão da maternidade, da família tão enraizada, ela precisa ser fiel a quem ela é. Se ela quer muito, se ela se sente muito, muito, muito feliz ficando em casa, cozinhando e cuidando dos filhos, faça isso. Seja feliz. Melissa, eu não dou conta, eu preciso trabalhar. Ótimo, vai trabalhar. Mas seja fiel e leal a você mesma. Não deixe essas imposições sociais e o preconceito tomarem conta de vocês. A pessoa me julgou, a pessoa veio rir da minha cara porque, né, tava num grupo lá, tinha médica, tinha isso, tinha aquilo e eu troco fralda. O que tem? Quem falou pra você que você não é a mais feliz ali da roda? Não dá pra saber. É só você que tem que saber. Você tá feliz? Você tá se comparando muito? Se compare com você. Só isso. Eu tô bem, eu tô feliz, eu faço o que eu amo, mesmo que seja trocar fralda o dia inteiro, fazer mamadeira, mas eu tô no céu. Beleza, ótimo. Eu trabalho, Melissa, eu amo trabalhar, mas não é o que eu quero. Busque. Não fique parada. As coisas, não vai vir um diploma, né? Se você quer ser advogada, não vai vir um diploma pra você. Você tá fazendo alguma coisa pra mudar isso? Pra perceber, mas nossa, 5 anos de faculdade, gente, 5 anos passa, tá? Você fazendo faculdade ou não, 5 anos vão passar. Vai existir daqui 5 anos. Melhor que seja você formada, com um curso feito. Sem desculpas, sem ficar se lamentando de algo que você não foi atrás. Que é só você que vai conseguir encontrar esse caminho. Tá bom? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se alguém quiser falar alguma coisa, podem falar, podem me perguntar. Eu sei que vocês são tímidas, né? Ninguém gosta de falar muito, mas eu entendo. E eu agradeço muito, de novo, todo mundo que esteve aqui. Quem não teve, vai assistir depois, que eu sei que bastante gente não consegue estar aqui às 8, né? Não consigo chegar numa equação final, num denominador final para ter um horário em que muita gente possa estar. Então, quem já sabe que essa live fica salva lá no feed. Compartilhem, salve para assistir mais tarde, marque a amiga que você acha que tem que assistir isso, porque a minha intenção aqui, né, desse canal é espalhar essas informações para melhorar a vida da mulher, para ela não se cobrar tanto quanto ela vem se cobrando ultimamente. Certo? Então, boa noite. Boa semana. Obrigada, Ritinha. Obrigada. Boa semana pra vocês. A gente se vê terça-feira que vem. Tá bom? Beijo pra vocês.